Paz e saúde, hoje a nossa mensagem vai ser um pouco diferente. Como você pode ver, eu não estou no púlpito da Igreja Bíblica, onde venho desenvolvendo um importante tema, o Rei está voltando. Hoje nós vamos conversar aqui mesmo, nós vamos conversar sobre a Palavra de Deus, nesse ambiente aqui do estúdio. Quero começar perguntando para você o seguinte: você já ouviu falar desse fenômeno de pessoas que simplesmente desaparecem? São milhares e milhares de pessoas. Elas dizem que vão até a quitanda, até o supermercado, até a escola, e nunca mais retornam. As pessoas que vivenciam esse tipo de desaparecimento costumam dizer que a sensação é de terem uma promessa quebrada. É aquela coisa, a pessoa diz, eu vou até ali e já volto, e nunca retornam. Você, alguma vez você já fez uma promessa e não cumpriu? Você já teve alguém que te fez uma promessa e quebrou? É uma sensação horrível. Bem, o Deus Todo-Poderoso nos fez muitas promessas, centenas de promessas, mas lembre-se, Deus é fiel e verdadeiro. Ele cumpre as suas promessas. Jesus prometeu voltar, e um dia ele voltará literalmente a esta terra. É importante lembrar que as promessas que Deus fez desde as páginas do Antigo Testamento contemplam um reino real, histórico. Não apenas que nós seríamos como fantasmas voando, como se fôssemos apenas lençóis flutuantes. Não, pelo contrário. As promessas que Deus fez desde o Antigo Testamento são reais, são concretas e históricas. E você pode aprender sobre elas, por exemplo, no pacto que Deus fez com Abraão, ou no pacto que ele fez com Davi, por exemplo, sem citar ainda todas as mensagens proféticas que afirmam que um dia Deus colocará o reino nessa terra e Jesus cumprirá tudo aquilo que prometeu. Ele se assentará sobre o próprio trono de Davi e reinará com justiça e equidade. Algumas vezes as pessoas me perguntam, mas Cristo não reina agora? Claro que reina agora. Os teólogos chamam isso do já e o ainda não. Cristo hoje reina sobre o trono do universo. Ninguém é comparável a ele. No entanto, um dia Jesus vai voltar e reinar sobre o trono de Davi, cumprindo aquelas promessas históricas e reais, que não são alegorias, feitas desde as páginas do Antigo Testamento, ratificadas e confirmadas nas páginas do Novo Testamento. O texto de Efésios, capítulo 1, versículos 20 até o 22, nos falam desse reino presente de Cristo, desse já. Veja comigo. Que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez assentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, no domínio celestial. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Bem, o texto de Paulo aos Efésios deixa clara a posição de Jesus como autoridade suprema sobre todo o universo e sobre todas as autoridades. Mas a Bíblia tem mais a dizer sobre o reino de Cristo. No Evangelho de Lucas, por ocasião do nascimento de Jesus, uma mensagem profética importante foi pronunciada, de que um dia ele reinaria aqui, historicamente, sobre o trono de Davi. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Como podemos ver, a promessa apresentada pelo anjo é que Jesus, de fato, de verdade, historicamente, reinaria sobre o trono de Davi. E não faria sentido Deus fazer uma promessa como aquela e entregar alguma outra coisa. É por isso que nós podemos dizer com toda certeza a promessa de que o rei está voltando e que ele estabelecerá um reino de justiça, de equidade, pleno de paz. É uma promessa certa da palavra de Deus. E isso deveria encher o nosso coração de esperança, mas mais do que isso, deveria nos desafiar a vivermos como súditos desse reino. Ou seja, quando olhamos para o reino que virá, nós devemos ajustar as nossas vidas para vivermos de acordo com aquele reino no qual eu e você somos súditos. Esse reino de Cristo é conhecido no Apocalipse como o reino milenar. E o apóstolo João registrou, de maneira inspirada pelo Espírito Santo, a descrição desse reino nas seguintes palavras: Vi tronos, e a quem se assentou neles foi dado o poder de julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O contexto da passagem, uma interpretação histórico-gramatical, exige que o reino seja interpretado como um reino literal, um reino real.
João, inclusive, tem o cuidado de fazer a distinção entre pessoas que ressuscitam antes desse reinado e outros que ressuscitam depois deste reinado. Algumas pessoas tentaram associar isso ao novo nascimento e à ressurreição, mas é um problema sério no contexto. João diz que bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. A segunda ressurreição é para a condenação eterna. Então, sim, Jesus Cristo reinará sobre a terra. Ele resolverá todas as demandas e desafios que nós temos. Isso deveria encher o nosso coração de esperança e de alegria, porque não se trata apenas de um poema ou de uma alegoria, é um fato, uma promessa que o Deus Todo-Poderoso fez. É uma promessa que o Deus Todo-Poderoso irá cumprir. O que nós sabemos sobre esse reino de Cristo? Bem, nós sabemos que Jesus resolverá o problema da política, porque ele será um rei justo. Nós sabemos que Jesus resolverá o problema da ecologia. A linguagem gráfica apresentada pelos profetas nos leva de volta a um período paradisíaco, como foi o Jardim do Éden, em que toda a criação tem harmonia. Será também um reino em que nós não teremos mais os desafios sociológicos. As pessoas viverão em paz, porque o Messias reinará sobre elas. E, finalmente, nós sabemos que será um reino de total solução econômica, porque Jesus, o Rei generoso, estará sentado sobre o seu trono. E aqui estão as lições que nós podemos e devemos tirar. Quer dizer que se no futuro o reino de Jesus será um reino de justiça, resolvendo os problemas políticos, isso deve influenciar a maneira como eu e você lidamos com política. Nós devemos sempre olhar para o ambiente dessa relação de quem vive na polis, na cidade, e que interage com pessoas que estão em posição de poder, sempre com justiça e com retidão. E quando olhamos para o ambiente ecológico, nós devemos ser como mordomos. Lembra-se Adão e Eva no jardim? Eles cuidavam do jardim de Deus. E nós devemos ter o mesmo cuidado, a mesma sensibilidade e cuidarmos da criação que o Senhor nos confiou. E se no futuro o rei vai cuidar das questões econômicas, nós também devemos ser cuidadosos na maneira como oferecemos gestão aos recursos que Deus nos confia. Se no futuro o rei vai resolver as questões sociológicas, os relacionamentos interpessoais, hoje eu e você devemos ser pessoas que não olhamos para o outro colocando para baixo, mas que aplicamos aquilo que Jesus nos ensinou, amar o próximo como se ama a si mesmo. A certeza desse reino vindouro de Cristo nos ajuda a entender que o mundo não vai terminar num caos, que a história tem um rumo, tem uma direção. Embora quando eu e você assistimos o noticiário ou ouvimos pessoas comentando, temos essa sensação de que tudo vai terminar de maneira anárquica. Não vai. A história tem uma direção. Deus é o Senhor da história e no final dos tempos Ele estabelecerá esse reino maravilhoso de paz, de equidade, de justiça. E nós, os que cremos, nós reinaremos com Ele. Há um hino muito bonito com o qual eu gostaria de encerrar essa nossa conversa. O título do hino é O Desejado. Jesus é aquele desejado por todas as nações, mesmo por aqueles que nem imaginam que somente Ele é que pode preencher o vazio e a angústia do coração humano. Muito obrigado por esse tempo. Deus abençoe você e vamos meditar juntos neste hino que fala do desejado, tão esperado, o nosso Salvador, o Messias. Come thou long expected Jesus, born to set thy people free from our fears and sins. Release us, let us find our rest in thee. Israel's strength and consolation, hope of all the earth thou art, dear desire
from our fears and sins. Release us. Let